Vamos lá então para a próxima questão, questão de número 8. Diz o seguinte, olha só. Acerca de aspectos diversos referentes a bancos de dados relacionais, julgue o item a seguir. E aí vem, em uma relação, os nomes das colunas são únicos. Veja bem, os nomes das colunas em uma determinada tabela, eles são únicos. Senão você não vai conseguir referenciar com o atributo que você quer. Se você tem dois atributos nome numa mesma relação, isso está errado. Você não consegue criar uma relação com dois atributos com o mesmo nome. Tá? Então isso aqui está ok. As linhas são distintas entre si. A gente sabe que as duas tuplas em uma relação não se repetem, porque você tem a chave primária é um conjunto de atributos que não se repetem, e se só aqueles atributos não se repetem, ele já tem a unicidade, se você incorporar a esse conjunto os outros atributos, você vai ter um conjunto que também não se repete, tá? Então, tá ok. E a ordem das linhas e colunas é irrelevante para o banco de dados. E aqui foi onde o bicho pegou para o CESP. O que aconteceu? Deixa eu contar a historinha real. Né? Essa aqui é uma prova do TCE de Pernambuco, de 2017. E a gente, inclusive, está dando aula já há um tempinho, né? Então a gente lembra dessa prova. O que aconteceu nesse concurso? O CESP foi lá e disse que isso aqui estava correto. Por quê? Porque ele pensou que o conjunto de tuplas de um banco de dados relacional, a ordem das tuplas é indiferente. Até aí estava tudo lindo, mas aí ele pegou e colocou, onde ele cagou na maionese, ele colocou aqui, ó, a disposição das linhas. E aí foi onde o bicho pegou, a disposição das linhas e das colunas. Porque aí ele foi para a prática, ele foi para o banco de dados relacional implementado do ponto de vista físico, né? E aí você vai lá para o arquivo de dados. E aí, no arquivo de dados, galera, o que acontece? As coisas não são tão abstratas, que ficam voando assim como um conjunto, que a gente abstrai na nossa cabeça como uma sacolinha, né? E a sacolinha tem uns elementos lá que não tem ordem. No banco de dados, galera, as linhas e as colunas têm que ter uma ordem. É como você olhar para um Excel, né? Quando você vai para o Excel, ali tem uma ordem, né? A primeira, a segunda, a terceira linha, a ABC, as colunas, né? Então tá tudo ordenadozinho ali. Apesar na teoria o negócio existir como um conceito abstrato, na prática, quando você fala de linhas e colunas, a ordem importa. Ah, quero um exemplo, professor. Pensa no seguinte, né? Lembra aquela estrutura que eu mostrei para vocês da caixinha, né? Que eu disse assim para vocês, ó. Isso aqui é uma tabela, tá? Então a tabela ela tem aqui nessa parte preta, né? Eu vou colocar aqui um conjunto de colunas já existentes, tá? Então imagina que aqui a gente já tem 10 colunas e a gente vai inserir uma nova coluna no nosso banco de dados, que vai ser essa coluna aqui branquinha, né? Eu vou colocar até o papelzinho de volta aqui. Então a gente vai criar essa coluna branquinha aqui. E aí o que acontece? Se você e olha só como a ordem importa, tá? Se você quiser inserir essa coluna branquinha num espaço que, vamos supor, esteja vazio aqui, né? No nosso arquivo, né? Então, o nosso arquivo ele tem uma largura e ele tem uma profundidade, vamos pensar assim. E aí, se nessa largura tiver espaço, você pode inserir essa nova coluna aqui e, ó, tá tudo ok. Mas se você der a doida e disser, não, eu não quero inserir ela aqui, eu quero inserir ela no meio das outras colunas. Aí o que acontece? Você vai precisar destruir a sua tabela inteira, pegar os dados antes disso e salvar em algum local, reconstruir a tabela, porque agora o seu atributo você quer, porque você bateu o pé que ele vai ter que ficar aqui no meio, você vai puxar esse atributo para cá, né, como se ele viesse aqui para o meiozinho, né, ficasse aqui. Os outros atributos vão ser deslocados para o lado. Então, olha só a confusão. E aí você vai dizer que a ordem não importa do ponto de vista prático? Importa. E aí o CESP foi forçado a reconhecer que essa questão ela estava errada. Porque do ponto de vista prático, quando você está falando em linhas e colunas, em específico as colunas, a ordem importa. Então, não dá para dizer que elas são irrelevantes para
o banco de dados, tá? Inclusive isso vai afetar tempo de busca, organização de índice, etc. Então isso aqui está errado, inclusive a alternativa ela mudou de gabarito, a gente até ajudou a construir o recurso para isso, porque a gente percebeu que isso estava errado, beleza? Vamos em frente?